Bom, pessoal, essa agora é a nossa segunda videoaula. Nós já tivemos a primeira videoaula. Na primeira videoaula nós falamos sobre erros e matrizes. Agora, nessa segunda videoaula, nós vamos falar sobre autovalores e autovetores e normas vetoriais e matriciais. Então, vamos começar pelos autovalores e autovetores. Então, para isso, imaginemos a matriz A, 10 menos 4, 12 e menos 4. Nós podemos pegar essa matriz A e multiplicar essa matriz A por um vetor 1 e 2. Se fizermos isso, teremos 10 vezes 1, 10, menos 4 vezes 2, menos 8. Então ficou 10 menos 8, 2. Podemos fazer 12 vezes 1, 12, menos 4 vezes 2, menos 8. 12 menos 8 dá 4. Então o resultado disso é um vetor 2 e 4. Se pegarmos esse mesmo vetor 1, 2 e multiplicarmos ele por 2, o resultado vai ser 2 e 4, da mesma forma. Então podemos pegar também essa matriz A e multiplicar pelo vetor 2 e 3. Se fizermos isso, o resultado disso vai ser 8 e 12, um vetor 8 e 12. Então, se pegarmos 4 vezes o mesmo vetor 2 e 3, o resultado disso aí continua sendo 8 e 12. Bom, então, o que nós temos aí? Então, nós temos aí que 2 e 4 são autovalores da matriz A e 1 e 2, o vetor 1, 2 e o vetor 2, 3 são autovetores da matriz A. Não só isso, nós temos também que os múltiplos escalares dos vetores 1 e 2 e dos vetores 2 e 3 também são autovetores de A. Então, 2 e 4 é outro autovetor de A, 8 e 16 é outro autovetor de A, nós temos que 4 e 6 é outro autovetor de A, nós temos que 8 e 12 é outro autovetor de A. Então, qualquer múltiplo escalar desses vetores aí é um autovetor de A. Bom, pessoal, então vamos aqui agora no Octave. Vamos pegar essa mesma matriz A. Quando eu pego essa mesma matriz A e multiplico por um vetor 2 e 4, o resultado disso aí vai ser 4 e 8, que é a mesma coisa de que eu multiplicar duas vezes o vetor 2 e 4. Então nós podemos perceber que qualquer múltiplo escalar de 1 e 2 também é autovetor de A, associado ao autovalor 2. Bom, então vamos ver agora a função age, que é uma função do Octave que ajuda a gente a resolver, achar os autovalores e os autovetores. Bom, então essa função ela tem dois parâmetros de saída, é v e lambda. V os autovetores e lambda os autovalores. Isso aí vai ser igual a age A, que é o parâmetro de entrada. Na hora que eu dou Enter aqui, então nós temos os dois parâmetros de saída. O V, ele vai me dar, é uma matriz que me dá em cada coluna, você tem um autovetor de A. E aqui no lambda, a gente tem que a diagonal principal é igual aos autovalores de A. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que o V ele não é igual ao que a gente tinha lá, 1 e 2. Mas vamos dividir aqui o V12 pelo V22. Quando fazemos isso, observamos que esse resultado é igual a 0,5. Ou seja, a relação entre esses vetores é 0,5. Se a gente pegar 1 e dividir por 2, a relação também é 0,5, ou seja, a relação entre os termos do vetor permaneceu a mesma. Então, ou seja, todos esses autovetores aqui são autovetores da matriz A. Bom, então a função age ela é utilizada para determinar os autovalores e os autovetores de uma matriz qualquer no Octave.
Bom, pessoal, então voltando aqui, o que a gente viu foi que A vezes um vetor V é igual a lambda vezes esse mesmo vetor V. Então, nós podemos manusear isso aqui de tal forma que fique A vezes V menos lambda vezes V é igual a zero. Então, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos fazer A menos lambda I vezes V é igual a zero. É preciso dessa matriz de identidade, porque A é uma matriz, então eu preciso subtrair isso de outra matriz. Bom, então o determinante de A menos lambda I é igual a zero. Então, se fizermos esse determinante, nós vamos encontrar o polinômio característico Dn. Então, se a gente fizer a subtração de A menos lambda I, nós vamos ter A11 menos lambda, A12, A13 e assim sucessivamente até A1n. Nós vamos ter A21, A22 menos lambda, A23 e assim sucessivamente. Então, nós vamos pegar essa matriz e fazer o determinante dessa matriz. Então, quando nós fazemos isso, nós temos que o polinômio característico ele vai ser um dn vezes lambda elevado a n, mais um dn menos 1 vezes lambda elevado a n menos 1, mais um d vezes lambda mais um d0. Então, se solucionarmos essa equação, se determinarmos as raízes dessa equação, cada raiz dessa equação é um alto valor de A. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? E nesse exemplo nós temos a matriz A. Então, na matriz A nós temos menos 1, 4 e 4, 6, 8 e 3, 0, 5 e menos 8. Então, nós temos essa matriz aqui. Se nós fizermos o determinante de A menos lambda I, nós vamos ter menos 1, menos lambda, 4 e 4 e por aí vai. Então, se a gente fizer esse determinante, nós vamos achar um polinômio característico igual a lambda ao cubo menos lambda ao quadrado mais 143 vezes lambda menos 191. Então, se fizermos isso, nós vamos se determinarmos as raízes dessa equação, nós vamos achar um lambda 1 igual a 12,11, um lambda 2 igual a 11,77 e um lambda 3 igual a 1,34. Então, uma vez determinadas essas raízes elas são os autovalores de A. Agora, a cada autovalor eu tenho um autovetor associado. Como que eu encontro esse autovetor? Para encontrar esse autovetor, eu volto lá no AB igual a V igual a lambda vezes V. Então, se eu faço isso, eu vou ter A vezes V igual a lambda vezes V. Então, eu tenho que A menos lambda I é igual a zero. Então, com isso, nós montamos um sistema linear. Então, esse sistema linear, a matriz dos coeficientes deles, nós fizemos ela para que o determinante fosse igual a zero. Quando o determinante é igual a zero, nós temos ou nenhuma solução ou infinitas soluções. No nosso caso, como o B é igual a zero, nós temos infinitas soluções. Então, nós queremos achar uma solução para cada autovalor. Então, para a gente achar essa solução, então nós podemos pegar o valor, por exemplo, de V3 e determinar esse valor, seja um valor qualquer. Lembrando que qualquer relação entre lá o vetor 1, 2, não é isso? Era autovalor de A. Então, se eu determino o V3, qualquer relação entre V1, V2 e V3, que são os termos do vetor V, ela é autovetor de A. Então, quando nós fazemos isso, eu vou, por exemplo, aqui chutar um valor de V3 para menos 0,94 e vou fazer isso para o lambda 1, que é o 12,11. Quando fazemos isso, nós vemos então que o autovetor de A vai ser menos 0,94, 0,04 e 0,33. Então esse aí é o autovetor associado ao autovalor 1. Nós podemos fazer isso também para os outros dois autovalores e o resultado disso aí
os autovalores e os autovetores de A. Então, fechando os autovalores e os autovetores, nós vamos falar um pouco sobre a forma quadrática. Então, se eu pego um vetor V qualquer, faço a transposta desse vetor vezes a matriz A, vezes esse mesmo vetor V, eu chamo isso de forma quadrática. Então, o que acontece? Esse vetor V que eu quero dizer não é os autovetores, não. É qualquer vetor V. Então, se eu pegar qualquer vetor V transposto vezes a matriz A vezes esse mesmo vetor V, o resultado disso aí é um escalar, tá certo? Então, eu posso fazer isso para qualquer V. Através do resultado desse escalar, eu consigo determinar se a minha matriz é definida positiva, semi-definida positiva, eu consigo classificar essa matriz. Então, como que funciona isso? Vamos ver aqui então nessa tabela. Então, nessa tabela aqui, nós podemos ver que se a forma quadrática for maior do que zero, a minha matriz ela é definida positiva. Isso implica que todos os autovalores dessa matriz são maiores do que zero. Se a forma quadrática for maior ou igual a zero, essa matriz ela é semi-definida positiva. Semi-definida positiva implica que os autovalores dela são maiores ou iguais a zero. Essa matriz ela é então semi-definida positiva. Nós temos também a matriz definida negativa, que a forma quadrática é menor do que zero e todos os autovalores são menores do que zero. E semi-definida positiva. Se ela é semi-definida positiva, então ela tem que os autovalores são menores ou iguais a zero. Bom, vamos aqui agora no Octave então. Aqui no Octave nós podemos ver que essa matriz A, que é a mesma matriz A que a gente viu anteriormente. A gente calculou já os autovalores dessa matriz e nós vimos que os autovalores dessa matriz são 2 e 4. Então, nós podemos ver que esses autovalores são maiores do que zero. Pô, beleza, então é indicativo de que talvez essa matriz seja uma matriz definida positiva. Vamos lá, vamos pegar agora um vetor V qualquer aqui, 5 e menos 10. Se eu faço a forma quadrática dela, 5 e menos 10, a matriz A vezes 5 e menos vetor V vezes a matriz A vezes o vetor V de novo, isso aí vai ser igual a menos 550. Opa, peraí, aí já deu problema. Mas vamos testar aqui um outro valor. Vamos testar aqui um vetor V, 10 e menos 5. Se eu faço isso, o Q é igual a 500. Opa, então o que acontece? Essa matriz, para dois vetores V diferentes, ela teve valor de Q positivo e negativo. Então essa matriz ela é indefinida, tá certo? Bom, mas vamos pegar aqui uma outra matriz então para a gente ver. Vamos pegar aqui a matriz 10 e menos 4 e 12. Se eu faço isso agora para o mesmo vetor 5 e menos 10, nós vemos que o valor é positivo. Se eu faço aqui de novo para 10 e menos 5, vemos novamente que o valor também é positivo. Ou seja, os dois valores de Q foram positivos. Então, nós podemos dizer que essa matriz A, 10 menos 4 e 12, é uma matriz definida positiva. Tá certo? Bom, então, voltando aqui agora do Octave. Bom, então com isso a gente fecha o que a gente precisava ver nesse momento de autovalores e autovetores. Vamos falar um pouquinho agora sobre as normas. As normas, vamos falar agora sobre as normas. Primeiro, nós vamos falar sobre as normas vetoriais. Então, nós vamos falar aqui agora sobre a norma P. A norma P, ela é simples, a norma P de um vetor, ela é simplesmente a raiz P do somatório do valor absoluto dos termos desse vetor elevado a P. Bom, esse P ele pode assumir diferentes valores. E essas normas elas podem ter alguns nomes dependendo do valor que P assumir.
Então, primeiro nós vamos fazer o P igual a 1. Se a gente faz o P igual a 1, essa norma 1 de um vetor, ela é simplesmente o somatório do valor absoluto de cada um dos termos do vetor x. Nós podemos fazer também a norma P igual a 2, que é mais conhecida, que é a norma euclidiana. A norma euclidiana é simplesmente a raiz quadrada da soma dos termos do vetor ao quadrado, da soma do valor absoluto dos termos do vetor ao quadrado. Bom, nós temos ainda uma outra norma, que é a norma de máxima magnitude. A norma de máxima magnitude, ela é conhecida também como norma infinita. Ela é o limite de p tendendo a infinito da raiz p do somatório dos termos do somatório do valor absoluto dos termos do vetor x elevado a p. Isso aí, traduzindo em miúdos, né, ela é simplesmente o maior valor absoluto dos termos do vetor x. Então eu pego o vetor x, tiro o valor absoluto de todos os termos e o maior valor vai ser a minha norma de máxima magnitude. Agora vamos falar um pouquinho sobre as normas matriciais. Então, a norma matricial, a primeira que nós podemos falar são as normas de máxima linha e as normas de máxima coluna. Então, a norma de máxima linha e a norma de máxima coluna, elas são simplesmente, eu pego o maior valor da soma das linhas ou das colunas. Então, vamos ver como é que funciona isso aqui no Octave. Bom, pessoal, então, voltando aqui no Octave, nós temos, então, podemos criar, então, a matriz A. Essa matriz A, ela é igual a 8, menos 6, 10, menos 1, 1, menos 7, 7 e 8. Então, se eu venho aqui e digito sum A, o resultado disso aí é 11, menos 2 e 1. Isso é igual à soma das linhas de A. Então, se eu faço 8, 10 e menos 7, o resultado disso aí é 11. Então, se eu pego o max sum A, isso aí é igual a 11. Ou seja, é o maior valor da soma das linhas de A. Então, o resultado disso é a norma de máxima coluna. Se eu pego aqui e faço sum A, 2, o resultado disso aí, bom, se eu faço 8 menos 6, o resultado disso aí é menos 6. Se eu faço 10 menos 1, o resultado disso aí é 8. Então, se eu faço max sum A, 2, o resultado disso aí é 8. Então, esse aí é a minha norma. Essa aí é a minha norma de máxima linha. Aqui, coincidentemente, os valores dos termos das somas eram... O maior valor do termo da soma era positivo. Então, eu não usei o ABS e funcionou. Mas o correto seria usar o máximo do ABS da soma do A. Bom, então voltando do Octave, tem umas outras normas que também nós podemos falar. Uma delas é a norma de Frobenius. A norma de Frobenius ela é muito útil para a gente. Essa norma ela é simplesmente a raiz quadrada da soma do valor absoluto de todos os termos da matriz ao quadrado. Então, sempre que formos comparar duas matrizes, essa norma é uma norma mais interessante para a gente fazer isso, porque ela é barata computacionalmente. Bom, existe outra norma que é a norma espectral. A norma espectral, ou sigma 1, ela é simplesmente o máximo da raiz quadrada dos autovalores da matriz A vezes A transposto. Então eu pego a matriz A, faço a transposta da matriz A, multiplico essas duas matrizes e faço os autovalores dessas matrizes. Tiro a raiz quadrada desses autovalores e pego o maior valor, essa aí vai ser a norma espectral dessa matriz. Se a matriz for simétrica, eu não preciso fazer essa multiplicação
dela pela sua transposta. Basta eu pegar os autovalores da matriz A. Então eu pego os autovalores da matriz A, pego o maior autovalor e esse aí é a minha norma espectral dessa matriz. Calcular essa norma espectral é cara computacionalmente. Então por isso que muitas vezes nós vamos utilizar a norma de Frobenius. Bom pessoal, então é isso. Essa foi a nossa segunda videoaula. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e em breve teremos a nossa terceira videoaula. Até mais!